todos. Bom dia! Estamos aqui a Está tudo caminhar, acordado? caminhar no Pardão, a fazer a nossa maravilhosa caminhada. E hoje decidimos, a pedido de muitas e muitas pessoas, falar sobre um tema muito interessante, polémico, mas muito interessante e que faz parte da nossa vida e do nosso dia-a-dia, que é como é que devemos reagir por ser pai de 3 filhos de mães diferentes ou mãe de 3 filhos de pais diferentes. Reagir não é, neste caso, em família connosco, não é esse o tema. Reagir perante A opinião dos opinião da sociedade, não é? Porque nós sabemos que existe julgamentos, por muito que sejam silenciosos. Eu acho que nós temos plena consciência que existe muito ainda o julgamento e o exemplo que uma das pessoas que falou comigo por mensagem me disse foi que trabalhava num escritório e que uma das amigas comentou: lá vai ela grávida e já é de um pai diferente. Ou seja, são comentários que eu acho que neste momento, principalmente vindo de pessoas novas, que era o caso, a pessoa referiu que era uma rapariga nova, não se entende. Eu entendo isso se fosse, não de uma forma depreciativa, a mentalidade ou a resposta do meu pai, que já não está cá presente, mas eu sei que ele era muito conservador e que o sonho dele, obviamente, e acho que é o sonho de qualquer um de nós, mesmo com a nossa idade, era ter casado uma vez na vida, pela igreja, ir virgem, que é aquilo que tinha que ser à moda, digamos assim, antiga, porque nós temos que chamar a moda antiga à mentalidade dos nossos pais. Mas a verdade é que hoje em dia isso já não acontece. Eu ainda gostava de saber qual é a mulher que vai virgem para o casamento e eu pergunto assim, temos que julgar, temos que falar mal, porquê? Mas porquê é que nós não conseguimos respeitar que a vida daquela pessoa, por algum motivo, foi assim, mas querer que essa pessoa esteja bem e feliz e não estarmos baseados no passado? Porque a mentalidade dos nossos pais, dos nossos bisavós, olha, o meu pai era casar com um homem só, na igreja, e mesmo que eu estivesse triste e infeliz, tens que aguentar. Estás tu a dizer, portanto, ficar nas relações também por causa dos filhos? Por causa dos filhos, que eu acho que isso é o maior erro que alguém pode ter. Ou alguém pode cometer, porque estar numa relação só porque têm um filho. Pessoal, a sério, os vossos filhos, se um dia mais tarde souberem disso, é que eles não vão concordar. Porque quem nos ama de verdade, e eu acredito que os nossos filhos nos amam mesmo muito, se eu lhe dissesse, eu só estou casada para que tu tenhas uma família, que tenhas o teu pai ao lado, ele ia dizer-me, tenho certeza absoluta, mãe, isso não faz sentido, porque tu, antes de ser mãe, és mulher, és ser humano, e nós temos que ser felizes. Portanto, se as pessoas não estão felizes, só têm mais é que se separar. Eu sempre fui adepta dos divórcios quando as pessoas não estão felizes. Ponto. E fui habituada à mentalidade do meu pai, que era: eu estou casada há 27 anos, por muita discussão que eu tenho, eu nunca me vou divorciar. Olha, não concordo. E se calhar é por isso que eu hoje tenho 3 filhos, tenho 3 pais diferentes, mas a verdade é que não me sinto discriminada por isso. Aquilo que eu aprendo da vida e desta lição, que eu acredito que a nossa vida é uma lição, é que se eu tive 3 pais, 3 filhos, ainda por cima de tudo homens, podiam ter saído a menina, mas não. Só consigo entender que eu tinha que passar por toda a experiência que passei, eu tinha que ter estes 3 homens na minha vida, os pais dos meus filhos, e tinha que ter estes 3 filhos maravilhosos. E ainda estou para perceber o porquê desta sequência, mas a verdade é que eu aceitei e fui feliz e sou feliz com esta sequência de vida. Mas quando eu tiver 50, 60, eu sei que o tempo é a melhor coisa para nos explicar o porquê das coisas acontecerem connosco. Porque eu até poderia ser pessimista e se não estivesse feliz, esta é a verdade. Então, assim, mas porquê? Ai, porquê que eu não casei virgem? Porquê que eu não casei só uma vez? Olha, porquê que eu não casei logo com 18 anos ou com 20, que era como antigamente, e fui casada aos 38, por exemplo? Se eu viver a minha vida toda a questionar os porquês das coisas que me incutiram, que não seriam
ou melhor, corretas. que seriam as corretas, que era casar virgem, uma vez pela igreja, e não é casar aos 38, hoje em dia, isto, pô, meu pai vai casar tão tarde. É tal questão, eu acho que nós temos que estar bem com nós próprios. E acima de tudo com as pessoas que nos rodeiam. Quanto à opinião alheia, honestamente, a mim não me faz nenhuma confusão. E vou dizer aqui uma coisa que vi, eu e o Francisco, há dias, sobre a Monja Cohen. Quem quiser pode ir lá pesquisar para perceber. Se eu me preocupasse com a opinião alheia com 39 anos, confesso-vos que eu ia massacrar-me. Porque eu ia dizer assim, o que é que eu andei a fazer durante estes anos todos que a opinião dos outros me afeta? Quando eu sei que metade da minha vida, se eu fizer contas, são 68 anos, não é? 68. Se aos 68 anos ainda cá estiver, que eu espero estar e toda enxuta... 78, exatamente. Aos 78 anos eu espero estar ainda toda enxuta, mas se eu aqui tiver para perceber o porquê disto tudo na minha vida, uma das coisas que eu tenho certeza é que eu não me vou lembrar da cara das pessoas que falaram mal de mim. Sim. Não me vou lembrar. A única coisa que eu me vou lembrar é tudo aquilo que eu vivi e das pessoas que estiveram ao meu lado a dar conselhos construtivos. Porque também estar aqui a ouvir politicamente correto, que ele está a dar uma opinião construtiva. Olha, eu só posso aceitar opiniões construtivas de pessoas que já construíram alguma coisa melhor do que eu, porque senão também não perco tempo. Isso é forte. Mas é verdade. É verdade, é. Não é? Eu vou estar aqui, é uma opinião. Calma, mas o que é que as pessoas às vezes estão? É uma opinião construtiva? Olha, é construtiva se ela for um exemplo de vida. Nessa área em que está a dar a opinião. Exatamente, nessa área que me está a dar a opinião. Portanto, olha pessoal, sejam felizes. Com 1, com 2, com 3, com 20 filhos, que eu acho que, olha, se eu pudesse... Já não vais até mais nenhum, isso te Não, garanto a ti. isso não vou Escusas de ter. esticar a corda, que agora já ias, se eu pudesse, tinha 20. Não. Mas adotados. Ok. Adotados. Também é um belo tema para nós falarmos. Até mesmo porque eu sei que há muitas crianças que não querem que os pais adotem. Portanto, tenho muitos E filhos. os nossos estão-se a preparar. Olha, se estiverem em algum casamento que esteja a ser falhado ou alguma relação, olha, não pensem que vão ficar com o filho e que as pessoas vão julgar. Sejam felizes, porque eu, aos 38 anos, estou a ser super feliz com 3 filhos de pais diferentes. Adoro, são todos lindos, maravilhosos e, acima de tudo, tenham a certeza disto, são as únicas pessoas que nós temos certeza que nos amam de verdade. O amor do filho e o amor de mãe. E o do marido, como eu, também podes ter a certeza. Sim, amor, mas isto já é o mito antigo. Não, mas O podes resto ter. nós Não, dizemos sempre, mas eu quero não que temos as certeza. pessoas saibam. Oh, amor, o que é que as pessoas saibam? O amor por ti é Olá, eterno. tudo bem? Olha, Bem, Joaninha. é a Joaninha. Eu não sei quem é a TV, Joaninha. Eduardo. Da TV. Olha, se calhar hoje já sai na TV. E o Bem, Eduardo? eu vou falar um Casal bocadinho. maravilhoso. Vou só falar um bocadinho em relação a este assunto. Também tenho alguma coisa a dizer. Que eu alonguei-me, falei imenso. Não, mas fizeste bem, amor. As pessoas querem te ouvir a ti e eu acho que o tu falares mais é também darmos atenção a quem é mais criticado. E a verdade é que hoje em dia, na sociedade em que estamos, quem é mais criticado. Não te esqueças que eu sei que tu és muito bom em palco, nunca te esqueces daquilo. Podíamos ter perguntado à Joaninha e ao Eduardo Madeira o que é que eles achavam deste tema. Já viste? Pois é. Passaram agora por nós, é pá, lá está, como isto não é pensado, não é nada Claro. estruturado, saiu, não deu, agora... Mas como ele é cómico, se calhar ia dizer acho uma vergonha. Não, ele ia Então- dizer façam muitos filhos. Pois era. E então, continuando a conversa, eu acho que fizeste bem em falar mais do que o normal, até porque as mulheres são muito mais crucificadas em relação a este tema. Vivemos num mundo machista e a verdade é essa, é que se for um homem não tem tanto mal, apesar de ser condenado também. E eu, em relação à minha pessoa, eu sempre fui e sempre tentei viver um pouco fora da caixa. E quando se fala em fora da caixa, é não estar preocupado com a opinião da sociedade. Aliás, sempre regi todos os meus comportamentos, todas as minhas decisões em viver não com a opinião dos outros. Até tenho uma máxima interessante. Quando faço alguma coisa na vida e há 3 ou 4 pessoas próximas minhas que dizem não faças, eu digo, é por aqui. É por aqui. Portanto, no negócio, na vida pessoal, em todo o lado. E em relação a ter filhos de mães diferentes, a única coisa que temos que pensar é nos nossos filhos e na maravilha que é
ter os 3 filhos que tenho. É maravilhoso, não podia ser de outra maneira. Aliás, não eram eles se fosse de outra maneira. Aliás, e que eles nunca sintam essa forma de estar e de pensar de algumas pessoas que o possam afetar no sentido de dizerem assim: ai, é teu irmão, mas é só parte de mãe ou parte de pai. Isso não interessa. É irmão. Eles são irmãos e têm que ser amados de forma igual. E é o que tem que acontecer. Não, mesmo. sem dúvida. E se tiverem que olhar para nós, amor, e perceber porque é que nós o fizemos, olha, que aprendam a maior lição de todas. É que nós devemos viver o amor até onde existe amor. E se a gente puder ensinar isto aos nossos filhos é maravilhoso, mas quem é a alma que ainda acredita que aquilo que nós temos que ensinar aos nossos filhos tem só uma relação, vive só com uma mulher, aguenta infeliz até os teus filhos saírem de casa. Não, os filhos sofrem e sofrem e sofrem por ver pais infelizes. E portanto a verdade é que nós procuramos a felicidade, é isso que nós nos agarramos, é isso que nós nos agarramos todos os dias, é ser felizes porque queremos ser felizes e mostrar e partilhar essa felicidade com os nossos filhos. Portanto, a nossa mensagem é esta, portanto, aceitem-se como são, agradeçam. Fujam a crítica, da pressão, do que é que vão pensar, fujam disso, porque eu vou ser sincera e eu falo como sendo figura pública e porque a minha vida sempre foi pública, tanto a minha vida pessoal como a profissional, mas a verdade é que a minha profissional foi a que foi pública primeiramente e depois, consequentemente, a pessoal. Eu, como figura pública, eu não vou dizer que já muitas vezes, há uns anos atrás, por algumas coisas, eu não baixava a cara e estou-me a julgar. Agora eu acho que sou um exemplo de uma mulher que procurou a felicidade. Com isto não estou a dizer que tenho relações descartáveis. Não. Eu só acho que nós temos que lutar só até uma certa altura. Deste o máximo em todas elas até que resultassem. Quando sentimos que nós estamos a ficar tristes, se calhar doentes, e a passar essa doença com um filho nosso, dizer assim, mas o meu filho merece ver-me neste sofrimento, para quê? Não vale a pena. Procurem ser felizes, seja com um marido, seja com 2, não interessa. Sejam felizes. É sim, a opinião alheia. É isso mesmo. Sério, sejam felizes, vivam em amor, que é o que interessa. E já lá Quando vai não o há tempo. amor, não vivam. Já lá vai o tempo em que a sociedade paga as tuas contas. Hoje em dia, eles não vão pagar. A crítica só serve para que eles se sintam melhores com os seus problemas. E nós só temos que viver a nossa vida e perceber que aquilo que nós fizermos é o caminho certo, é o caminho que nós devemos levar para o futuro e é o caminho que devemos dar como exemplo para os nossos queridos filhos. Um beijo a todos, gostamos muito de vocês. Só um à parte. Não ponhas tão próximo? Sim. Assim. Okay. Só um à parte. Quando nós vemos e ouvimos pessoas a falar muito mal de nós, lembrem-se sempre, digam assim, coitada, ela está a perder tempo a falar em mim para não pensar nos verdadeiros problemas que ela tem. É porque eu só consigo mesmo pensar desta forma. E agora digam assim... E eu é que sou o homem do desenvolvimento pessoal. E agora digam-me assim... não, peraí, mas esta tem uma moral, quer dizer, está a dizer que, coitada, sim, é que eu tenho mesmo pena das pessoas que passam o tempo todo focados nas emoções e na vida das outras pessoas a tapar o insucesso da vida delas. Portanto, a sério, a todas as pessoas que nos têm mandado mensagens sobre este tema em especial, porque eu tive mesmo necessidade de passar os temas à frente e falar deste, não se culpem, não se julguem. Epá, olha, para não dizer algo que depois tenham que dizer pi, olha, a marimbar, sejam felizes. Volto a dizer, se tiverem que ter um filho de um homem só, top. Se tiverem que ir para o casamento de virgens, top, mais ainda. Se eventualmente tiverem que ter 2 filhos de homens diferentes, top na mesma. O que interessa é vocês estarem felizes. E mais, olha, a despedida perfeita. Se quiserem ter 7 mulheres, vão para a Arábia, que aí não é criticado. Pois, portanto, aí não isto é tudo criticado. uma questão cultural. Abraço a todos. Beijo!